Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos nesse tempo novo que Deus está dando para a gente, 2026. Estamos juntos para continuar partilhando a palavra de Deus, que é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Laura Beatriz, tudo beleza? Como é que tá de ano novo? Entendendo essa oportunidade que Deus nos dá. Eu gosto daquela palavra kairos, né, Padre Antônio? É uma chance nova, é isso? É uma oportunidade nova? Oportunidade é uma palavra boa. É boa. Kairos é um tempo oportuno, né? De repente, início de ano, a gente sabe que... Também tem gente chata que vive lembrando disso. É só uma mudança de calendário. Mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade para a gente reorganizar um pouquinho a vida, né? Eu acho que a gente pode aproveitar, obviamente, o ano inteiro para fazer isso, mas início de ano dá mais vontade, né? Da gente organizar, colocar um pouco mais de ordem na vida da gente. E às vezes é só o que a gente precisa. De repente, em ordem algumas coisas, elas começam a fluir melhor, né? Então, vamos aproveitar esse iniciozinho de ano para isso, né? Para colocar um pouco mais em ordem as coisas aqui dentro. Aqui dentro. E se der depois... Quando aqui dentro está em ordem, a tendência é que isso se espalhe um pouquinho. Assim como quando aqui dentro está bagunçado, a tendência também é que se bagunce, né? São Tiago diz isso na carta dele, né? Vocês sabem de onde é que vem as brigas entre vocês? Das brigas que acontecem dentro de vocês. Enquanto as coisas aqui não estão serenas, em paz, a gente acaba brigando dentro, e quem está brigando dentro, briga fora. Então, aliás, eu acho que seria um bom assunto para a gente conversar hoje, essa ordem dentro, vamos chamá-la de paz, e eu acho que a gente podia aproveitar para conversar sobre isso, né? Um amigo nosso falou bonito sobre essas coisas Padre ultimamente. Antônio, que inspiração maravilhosa! Que palavra incrível do Papa Leão para a gente começar o ano, exatamente, né? Ele nos propôs a paz, da mesma palavra que Deus o inspirou naquele dia em que ele... Primeira palavra dele como Papa, né? Quando ele tomou posse, né? A paz esteja convosco. Sempre o dia 1º, né, do ano, 1º de janeiro, é considerado já há muito tempo o Dia Mundial da Paz, né? E aí os papas sempre escrevem uma mensagem, né? O Papa João Paulo II escreveu algumas belíssimas, uma sobre o perdão, muito especial. E assim tem acontecido todos os anos. Esse ano é a mensagem de número 59, né? E justamente o Papa Leão XIV, no dia da eleição dele, como você falou, né, ele começou a conversar com a igreja justamente dando essa saudação, que é a saudação do Cristo ressuscitado, que é a saudação litúrgica da igreja, se repete em cada Eucaristia, a paz esteja com vocês, né? E parece que isso ficou como uma marca do pontificado dele, acho que vai acompanhá-lo até o fim da missão dele como Papa, né? Esse anúncio, essa proposta, mas e aí a gente pode começar falando sobre isso, não é só uma proposta, é o anúncio de algo que já é real. Que já existe. Né? Não é um desejo, tomara que vocês tenham paz. Não. Nós temos paz, que essa paz reine em vocês, porque essa paz é Cristo Jesus, né? Eu acho que foi a primeira palavra do Papa, praticamente. Ele retoma agora na mensagem desse dia 1º de janeiro. Acho que valia a pena a gente dar uma olhadinha em alguns pontos. Eu acredito que o início da mensagem sirva justamente para recordar a gente desse link, né? O Papa diz, olhem, essa saudação, a paz esteja contigo, a paz esteja convosco, com vocês, ela é uma saudação comum a muitas culturas. De fato, basta a gente lembrar dos judeus, né? Até hoje, o cumprimento deles é shalom.
quando Jesus ressuscitado volta para junto dos discípulos, Jesus os saúda com essa saudação, Shalom. Mas o que o Papa lembra é isso. Nesse momento, deixa de ser uma saudação simples, trivial de dia a dia. Shalom, não é um oi. Né? Olá, e aí, gente? Né? Deixa de ser uma simples, um simples desejo, shalom, paz, como se Jesus estivesse dizendo, tomara que vocês tenham paz, eu desejo que vocês tenham paz. Mas, na verdade, se torna algo novo. Jesus ressuscitado é a paz, ele traz a paz. E aí o Papa diz tão bonito, quando Jesus fala de paz, a palavra dele não é só uma palavra de desejo, mas ela realiza o que diz. Deixa eu ler aqui esse pedacinho. É a própria palavra de Deus, né? Mas realiza uma mudança definitiva. Que beleza, Padre Antônio. Naqueles que a acolhem e, consequentemente, em toda a realidade. Então, é uma paz que, em primeiro lugar, a gente acolhe e isso realiza em nós uma mudança definitiva, mente, coração, voz, olhar, e, consequentemente, em toda a realidade. Lembrando, Laura, a palavra que vem de Deus, ela é uma palavra diferente da palavra meramente humana. Uhum. A palavra humana, ela descreve a realidade, mas ela não produz aquilo que diz num primeiro momento. Né? Uhum. A palavra de Deus, ela num primeiro momento produz aquilo que diz. E Deus disse, é assim que a Bíblia começa narrando a criação do mundo, né? E Deus disse, e fez-se. Quando Jesus ressuscitado diz, a paz esteja com vocês, quando ele reencontra os discípulos no cenáculo, no domingo da ressurreição, Jesus não está desejando paz, Jesus está produzindo paz. Uau. Uma paz que transforma quem a acolhe, e porque transforma dentro, aos pouquinhos, reverbera, repercute para quem está ao redor. Então, primeira coisa que a gente podia lembrar, porque já que a cada Eucaristia, a cada missa, os sucessores dos apóstolos e os ministros ordenados, né, os bispos, os padres, declaram isso, né? A paz do Senhor esteja convosco. A gente ouve isso como católico pelo menos uma vez na semana. Isso devia produzir algo na gente. Uhum. Não é o desejo do padre, mas é uma palavra de Deus que naquele momento, naquela celebração, encharcada da presença do Espírito Santo, está chegando em mim. Então ela tem o poder de trazer algo que eu antes não tinha. Eu posso ter chegado sem paz, eu posso ter chegado com a minha paz perturbada pela angústia, pelas más notícias, mas quando eu acolho a palavra de Deus que me é dada pelo ministro, a paz esteja convosco, essa palavra tem o poder de transformar as coisas aqui dentro. Portanto, é preciso vivenciar a celebração, a liturgia, de verdade, pegando cada palavra com espírito de fé. Né? A paz esteja convosco. Eu preciso agarrar isso, ela está, porque a minha paz é Cristo. A Bíblia diz isso na carta aos Efésios, né? Cristo é a nossa paz. Então, a paz está conosco mesmo. Né? E não vamos deixar ela escapulir, não vamos deixar ela ser abafada por nenhuma outra coisa. Então, o Papa recorda essas coisas no início logo da mensagem dele para esse ano, talvez até para deixar claro que quando ele fala de paz, ele não está falando de apenas um desejo, uma tarefa, um alvo distante, ou, pior ainda, um ideal que parece inalcançável. Ele está falando de um dom de Deus, um presente que Deus nos deu em Jesus. Me parece que isso tem a ver com o que ele diz logo depois, com o que deve ser o realismo de um cristão. O realismo de um cristão não é algo desprovido de esperança, não é algo desprovido
de confiança na graça de Deus que está agindo. O realismo de um cristão leva em conta tudo isso. Portanto, o Papa ele alerta a gente também para isso, né? Cuidado com qualquer tipo de realismo que faz uma leitura da realidade meramente negativa. Tudo está ruim, não há sinais, não há prognósticos bons, não tem de onde vir essa paz. Opa, peraí. Isso parece realismo, quando na verdade é uma visão que extrai da realidade só o que ela tem de mais complicado. Mas lê a realidade, vê a realidade como se a graça de Deus estivesse ausente dela. Quando, na verdade, um cristão nunca pode ler a realidade dessa maneira. Então, queria convocar os irmãos. Você que está ouvindo a gente, você que está partilhando com a gente, suponho que a maioria de nós sejamos cristãos. Atenção a isso. Não é ser realista ter um olhar meramente negativo sobre a realidade, só enxergando nela o que é indício da ação humana, de uma ação humana movida pela ganância, pela violência. Mas o realismo cristão, se não nega tudo isso, ele contempla também na realidade os sinais da graça de Deus que está trabalhando sempre. A presença de Cristo, que é fonte contínua de paz e que é testemunhada por tanta gente que, apesar de tudo e no meio de tudo, experimenta essa paz. Então, um cristão que, né, de vez em quando fala que está tudo perdido e diz assim, não, mas eu sou realista. Olha, você não está sendo realista se você não leva em conta a beleza do que Deus está fazendo. E Ele está trabalhando e muito. E temos que levar isso em conta. Por isso, Padre Antônio, que ele usa aquelas duas palavras que depois até o Dom Orani veio repercutir na mensagem que ele, cardeal do Rio, usou, que o Papa Leão usou. No momento que ele proclama, né, que ele evoca aquele momento de Jesus entrando no cenáculo e anunciando e dando a paz esteja convosco, ele usa essas duas palavras tão fortes, né, Padre Antônio? É uma paz que desarma. Eu fiquei assim... Desarmada. Tocadíssima, desarmada e desarmante. É uma paz que desarma e que já nos ajuda a desarmada e desarmante e que nos prepara também para qualquer, como essa, qualquer armadilha para nos tirar a paz, como essa que o senhor acabou de falar, de dizer, eu sou católico, mas eu sou realista, o mundo está horrível, e ele fala exatamente, depois a gente vai retomar, porque ele explica isso nos parágrafos mais adiante, né? O Papa já tinha, na primeira vez que ele conversou com a igreja, né, depois da eleição, ele já tinha usado essa expressão, né, uma paz desarmada e desarmante, né? Porque existe um lugar comum, de modo especial no âmbito político, de que se você... Aliás, existe um ditado dos antigos romanos, né? Se você quer a paz, prepara-te para a guerra. E uma aplicação disso no nosso tempo atual, por exemplo, a busca dos países para construir uma bomba atômica. Qual é o pensamento normal? Na verdade, nenhum país, nenhum governo, a não ser, né, em algum caso excepcional de gente muito doida, quer usar uma arma atômica. Mas é um pensamento, vamos dizer assim, normal, que os governos têm, que os políticos têm, de que se você não quer ficar na mão de outros que possam agredir você, você tem que ter um poderio militar maior. Isso atualmente significa arma atômica. Então, justamente porque eu não quero entrar numa briga ou não quero ser alvo da violência ou da agressão, né, de um outro, eu só tenho um jeito de me precaver para isso, tendo um armamento atômico. Pronto. Então, é uma aparente paz, mas é uma paz não desarmada, né, mas armada. Quer dizer, é para que eu possa manter a paz, para que eu possa manter a paz entendida como um equilíbrio de forças, eu tenho que mostrar mais força do que o outro.
Então, para evitar uma agressão, olha, eu tenho uma arma atômica, tá? Só que o Papa está dizendo, bom... E isso a gente pode trazer até para óbvio. O relacionamento. Então, para eu pra manter tudo. a minha paz, eu vou fazer uma cara bem feia. Exato. Para que ninguém... É por aí, Exato. No fundo, é uma lógica só. No campo político, bom, aparentemente, num primeiro momento, isso pode parecer garantir o equilíbrio de forças. Mas a gente vê que isso vai se esgarçando aos poucos, né? Vai. E chega uma hora em que nem isso mais é garantia de muita coisa. Né? Então, agora você imagina no âmbito pessoal, porque no âmbito político as coisas demoram muito mais para se esgarçar, Sim. porque elas são muito maiores. Né? Mas no âmbito pessoal a coisa é muito mais imediata. Né? Então, uma paz que é garantida por armas, uma paz que é garantida pela ameaça, não é uma paz verdadeira. Não. Então, o Papa lembra, olha, a paz tem que ser, a paz verdadeira é desarmada. Ela não é uma paz garantida pela força de armas. Seja no âmbito político, porque é óbvio, o Papa ele fala numa dimensão que alcança tudo isso. Né? A minha dimensão de fala talvez não seja essa. Ninguém, né, nenhum presidente de país nenhum vai ler um texto do Padre Antônio José. Agora, o que o Papa escreve é para ter repercussão planetária. Né? Então, o que o Papa está dizendo, olha, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, já está dando para ver também no âmbito político sinais de que essa lógica está esgarçando, e pode ser que em algum momento ela não seja suficiente. No âmbito pessoal, que é o nosso, a gente sabe disso com muito mais clareza, porque, como é um âmbito menor, as coisas se desgastam muito mais rápido. Né? E elas partem para um caminho complicado muito mais rápido. Né? Então, é uma paz desarmada e, ao mesmo tempo, uma paz desarmante. Ou seja, quem vive a paz que é Cristo, de alguma maneira atrai para Cristo, para a órbita de Cristo, o que está ao seu redor. Então, essa paz que é Cristo, ela é desarmante. De algum modo, ela tem um poder, uma força de convencimento que não pode ser... como é que a gente pode dizer? Não pode ser esquecida e nem pode ser subestimada. Aliás, ao longo da história da humanidade, e de modo especial ao longo da história da Igreja, a gente tem exemplos tantos, né, de paz desarmante. Me lembrei agora aqui é bom falar de coisas bem antigas, porque aí não faz muita comparação com nada muito atual. Né? Mas a Igreja tem pelo menos 2 momentos com 2 papas, São Leão Magno e depois São Gregório Magno, que conseguiram que a cidade de Roma fosse poupada de ser saqueada lá no século V, no século VI, por hordas de bárbaros, porque esses papas foram ao encontro dos reis bárbaros que estavam avançando sobre a cidade de Roma, e a maneira deles agirem, a maneira deles falarem, o que eles disseram, de alguma maneira impactou o coração daqueles homens, que era um coração profundamente dado à guerra. Mas eles viram naqueles 2 santos, né, São Leão Magno e São Gregório Magno, algo tão nobre, algo tão profundo, Nossa, Padre, algo tão verdadeiro, que eles abriram mão de entrar de maneira violenta na cidade de Roma, que era o alvo, né, da cobiça de todos os pagãos, de todos os bárbaros, por causa da presença daqueles homens. Eles foram ao encontro dos reis bárbaros, né, levando a cruz. Né, então, de alguma maneira, aqueles homens que não tinham um exército, que não tinham a força da ameaça, levaram essa paz desarmante. Né, e fizeram muita diferença, né, na história da humanidade, na história da Europa naquele momento. Né? Então, a gente poderia repetir exemplos à exaustão. Mártires que transformaram até os seus algozes, porque
o modo como eles enfrentaram a violência, a agressão, foi um modo de tal maneira profundo e que não roubou a sua paz, que aqueles que os agrediram foram mexidos por aquilo. Venerável Cardeal Vantuana. Tantos outros, né? Tantos outros. Enfim, então a gente tem uma lista bastante grande de exemplos, né? Dessa paz desarmante da qual o Papa fala. Certamente isso não é algo muito compreensível pela lógica que os homens têm, né? Mas pela lógica do Evangelho, esse é o caminho, porque é o caminho de Cristo, é o caminho real, é o caminho que Ele já abriu para nós. Então esse caminho está aberto, ele é possível, mas é preciso ousadia, é preciso fé para trilhá-lo. Também na casa da gente, também no lugar onde a gente mora, trazendo um pouco mais para perto de nós, né? De uma certa forma, Padre Antônio, a gente lembrando aqui essa palavra de Jesus adentrando no cenáculo, né? Mas algum tempo antes, ou melhor, 2 dias antes, né? Naquela noite, Pedro pegou a espada para cortar, né? E Jesus fala uma palavra que faz com que Pedro desarmasse também, né? Sim. Na noite da entrega de Aquela Jesus, né? A gente trevas. tem uma coisa bem interessante, né? Porque a Bíblia guarda até o nome da pessoa que foi ferida por Pedro, né? Que era um servo da casa do sacerdote, do sumo sacerdote. Pedro pega uma espada, havia umas espadas guardadas, Jesus já havia dado uma bronca por causa disso. Mas ele pega uma espada. Agora, Pedro é pescador, né? Então ele maneja tão mal a espada que ele acerta a orelha do Ainda Malco, bem que não foi a órgão. do Malco, né? Que era o soldado lá, o servo do sumo sacerdote. E Jesus dá uma bronca, né? Primeiro ele diz, bom, é preciso que tudo se cumpra. E depois ele diz, olha, quem pela espada fere, pela espada será ferido, né? Porque é uma escalada, né? A violência é uma escalada. Não fica, a coisa vai aumentando e intensificando. Eu acho que todo mundo conhece aquela expressão, né? Pagar na mesma moeda. Normalmente, quando a gente decide pagar na mesma moeda, a gente nunca paga na mesma moeda. A gente paga a mesma moeda e um trocadinho a mais. E aí aquilo gera o desejo do outro de devolver aquele trocadinho a mais, e aí vem de volta. E isso não acaba nunca. Né? Isso não acaba. Então é preciso, né? Foi preciso que alguém estivesse disposto a pagar o mal com o bem. Jesus fez isso. Né? E a partir dele, a gente tem um caminho por onde seguir. O Papa diz tão bonito, né? Antes de ser um objetivo, a paz é uma presença e um caminho. Então, é a presença de Jesus e também é a presença da gente, né, que é de Jesus, que é discípulo de Jesus. E é um caminho, é o modo como a gente decide viver a vida. Não é um objetivo que eu alcanço mantendo, por exemplo, as minhas armas, mas é uma presença, a presença de Cristo em nós. A presença de Cristo em nós que faz de nós também presenças de paz. E o caminho pelo qual a gente decide andar na vida da gente. Vivendo, fazendo as coisas em paz, sem perder a paz. Esse é o desafio. Padre Antônio, quando ele fala aqui uma paz desarmada, né? Porque as duas expressões, então primeiro ele explica o que é uma paz desarmada, depois desarmante. Mas logo no primeiro parágrafo, ele diz assim, eu nunca lembro disso, que Jesus fala, eu vos deixo a paz, como o Papa Leão fala aqui. Pouco antes de ser capturado, num momento de intensa confidência, Jesus disse aos que estavam com ele, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não como o mundo a dá, que eu vou-la dou. E imediatamente ele acrescenta, não se perturbe o vosso coração, nem se acobarde. A perturbação e o medo certamente se referem à violência
que em breve se abateria sobre ele. Que beleza o Papa fazer essa relação, né, Padre Antônio? E ao mesmo tempo ele diz que também se perturbaram os discípulos pela reação de Jesus à violência, que foi uma reação não violenta, porque eles imaginavam que Jesus devia reagir violentamente à violência. Então, é como se o Papa quisesse dizer, olha, o caminho é esse que Jesus abriu. Para nós cristãos, apesar de sermos cristãos, mas a lógica da carne, a lógica do mundo quer falar mais alto também em nós, né? Às vezes é muito difícil compreender essa lição de Jesus, da reação não violenta, do não entrar na escalada da violência. E isso pode ser perturbador para a gente também, como foi para os apóstolos, né? Todos nós já passamos por isso, né? Vendo na televisão alguma coisa, vem um conflito na gente, né? Tinha mais é que morrer mesmo. É que morrer. E aí, de repente, não, mas não é assim, mas não é assim. E na hora a gente fala. Né? Porque a reação não violenta, ela não é o natural, o primeiro impulso da gente. Né? O primeiro impulso é bateu, levou. Mas Jesus abre um caminho novo no meio disso. Não, olha, pode ser diferente. Pode ser diferente. Ainda que você esteja passando por um ambiente de agressividade, você pode trazer algo novo para esse ambiente. Padre Antônio, é isso que está assim, na essência do Sermão da Montanha, porque Jesus cita, né, a lei do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Então, há 5 momentos em que ele fala, eu, porém, vos digo. É isso. Jesus é mais exigente. Jesus é mais exigente do que vamos dizer assim, a lei do Antigo Testamento. E, de alguma maneira, isso continua sendo desafiador ainda hoje. Né, no coração de cada um de nós, né, porque a lógica humana é a lógica da reação violenta. Você coloca um limite a essa lógica quando você coloca essa lei olho por olho, dente por dente. Isso já é um limite. Né, porque, bom, se alguém tira o meu olho, eu vou matar essa pessoa. Isso poderia ser a primeira reação sem limite algum. Se você diz, não, se alguém te tirou um olho, você tem o direito de tirar o olho dele também, você já está colocando algum limite, mas ainda dentro da mesma lógica. Né? Jesus traz uma lógica diferente. Né? Jesus traz uma lógica diferente, que é sempre desafiadora. Não é uma lógica de cálculo. Por isso, né, não dá para fazer simplesmente política com a lógica de Jesus, né? Houve um chanceler alemão nos anos 80 que era um homem que ele tinha retidão, ele buscava, mas ele tinha conflitos, assim, porque ele dizia, olha, com o Sermão da Montanha eu não faço política. E, de fato, não dá. Não dá para fazer política com o Sermão da Montanha. Né? Enfim, porque a política é cálculo. E o Sermão da Montanha não. Então, a proposta de Jesus para a gente não é uma proposta de arranjo meramente político. Ele traz algo que está no princípio de um mundo novo. Na política, a gente imagina que o final do nosso esforço vai ser o mundo novo. Jesus está no começo desse mundo novo. E é assim que ele quer que a gente o entenda. Não quer dizer que não haja espaço para a atuação política, para a ação política, só não se pode achar que ela é a solução dos impasses maiores do ser humano. Uhum. Esses impasses maiores, que são de caráter existencial e também comunitário, a proposta de Cristo e a proposta da Igreja é o Evangelho. Não é meramente política. Uhum. Né? Mesmo uma política inspirada mais na letra do Evangelho, ainda não seria o bastante. Né? Tem que ter algo novo aí. Né? Tem que ser algo mais. Né?
enfim, então, mas de todo modo, essa expressão, né, da paz desarmada e desarmante que o Papa repete, ela obriga a gente opa, tem uma lógica aí, que é a lógica de Cristo, que não é ilógica, mas que vai além da lógica meramente natural, né? Da lógica dos passos que eu posso dar movido só pela minha visão humana. Né? E que desfaz essa lógica que tantas vezes nos contamina, né? E nos influencia. Padre Antônio, quando ele vai falar da paz desarmante, olha como é que ele começa. A bondade é desarmante. Uhum. Talvez por isso Deus se tenha feito criança. E aí ele, ao longo, né, dessa explicação, ele vai dizer, nos chamar, né, vigiar sobre a crescente tentativa de transformar em armas até mesmo pensamentos e palavras. Misericórdia, como é que ele lê a nossa alma? Como é que a gente faz isso, né, Padre Antônio? Primeiro, a bondade é desarmante. A bondade é desarmante. Voltar a acreditar nisso, né? Eu acho que a gente está num mundo em que... A bondade foi desacreditada? Eu acho que tá um pouquinho por aí, né? E voltar a acreditar nisso. A gente tem que ter, inclusive, pessoas que sejam exemplos disso. E todo cristão devia ser um pouquinho, né? A bondade desarma. Não quer dizer que a bondade alcança todos os seus objetivos o tempo inteiro. Uhum. Não, a bondade pode, em algum momento, custar caro. Mas ela desarma. Eu acho que o Papa quer que a gente leve isso em conta. Porque a lógica, talvez, que hoje predomine no nosso mundo, e seja do ponto de vista amplo, seja do ponto de vista, né, em casa, por exemplo, né, é esse que você citou e que o Papa coloca de uma maneira bem contundente. Né? Tudo tem que ser transformado em arma. Tudo tem que ser, vamos dizer assim, usado para me afirmar negando o outro, me afirmar ferindo o que há no outro. Até meus pensamentos e minhas palavras eu acabo transformando em arma. É interessante que a gente estava conversando antes de começar, né, Laura, que no tempo do Advento, o profeta Isaías, ele tem uma profecia que é lida na missa que diz que quando o Messias vem, as armas são transformadas em arados. E agora parece que a gente decidiu fazer o contrário. A gente quer transformar até palavras e pensamentos em armas. Será que a gente está indo num caminho legal? Porque isso o problema maior, talvez o mais escandaloso, é quando nós cristãos também acabamos fazendo isso, né? Padre Antônio, essa mensagem do Papa foi para o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro. Mas liturgicamente, o ano começa no primeiro domingo do Advento, não é isso? Exato. E no primeiro domingo do Advento é que tem essa palavra, né? De suas espadas, Isaías 2, de suas espadas forjarão relhas de arados e de suas lanças foices. Uma nação não levantará espada contra outra e não se arrastarão mais para a guerra. Caminhemos à luz do Senhor. Parece que a gente está na contramão um pouquinho disso, né? Transformarão armas, ou seja, instrumentos de quem vive numa guerra, em instrumentos de quem vive num tempo de cultivo. E aí vamos trazer para a gente, né? O que eu estou fazendo com as minhas palavras e com os meus pensamentos? Eu estou transformando o que eu penso e o que eu digo em armas, porque eu acho que eu estou numa eterna guerra, ou eu estou transformando o que eu penso e o que eu digo em instrumentos de cultivo ou em semente, vamos pensar assim, né? Uhum. No que eu estou transformando, né, meus pensamentos e minhas palavras? O Papa ele está alertando a gente, olha, a gente está num tempo em que a gente pode transformar até palavras em armas, e a gente sabe o quanto isso é verdadeiro, né, no âmbito da internet, principalmente.
Então, é tudo que eu digo, obviamente, o que eu digo deveria ser o que eu uso para expressar o que há em mim. As minhas palavras são o veículo, talvez, mais eficaz para expressar o que eu carrego em mim. Agora, eu preciso transformar as minhas palavras, ou seja, para expressar aquilo que eu carrego em mim, eu preciso transformar isso em arma que machuca o outro? Será que a lógica de Cristo é essa? Não sei, eu acho que se a gente procurar o Novo Testamento e der uma olhadinha, Jesus nunca transigiu em dizer aquilo que era preciso. Uhum. Mas não me parece que Jesus tenha promovido um certo tipo de palavra que o tempo inteiro desqualifica o outro. O tempo inteiro, pelo contrário. Né? Pelo contrário. Jesus muitas vezes transformou as palavras dele em arado, né? Quer dizer, ele ajudou com as palavras dele a cultivar pessoas para quem os outros não tinham nenhuma palavra boa. Então, eu acredito que essa chamadinha de atenção do Papa aqui, ela está muito, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer, consciente, ela está muito própria para o tempo que a gente está vivendo e não só para o âmbito mais amplo, né, da política ou da relação entre as nações, mas no âmbito privado, quer dizer, dentro da minha casa. Eu estou transformando as minhas palavras em armas. Tudo que eu digo para minha esposa ou para o meu marido, mesmo quando eu quero simplesmente dizer o que eu estou pensando ou sentindo, eu transformo em alguma coisa que agride, que machuca. Precisa ser assim? Será que a única lógica é essa? O Papa ele usa uma expressãozinha que eu achei bastante interessante também, que é a expressão lógica de oposição. Que coisa incrível isso, que impera, né, Padre Antônio? Pois quer dizer, então o tempo uma inteiro, lógica que... para dizer quem eu sou, eu tenho que me opor a você. Então, peraí, mas será que é a única lógica que existe? E no âmbito religioso a gente vê isso hoje, né? Ele faz um apelo aqui para que as pessoas que têm ainda religião, que têm ainda atenção ao transcendente, né, em que âmbito isso seja, que sejam promotoras de paz, né? Mas a gente sabe que também no âmbito da religião, para eu mostrar que eu sou católico, eu tenho que desqualificar quem não é. Ou até mesmo dentro da própria igreja. Quer dizer, para mostrar que eu sou mais católico que você, eu tenho que desqualificar o modo como você sente, como você pensa, como você, enfim. Quando, na verdade, às vezes são coisas que a igreja permite. Pode ser cada um de um jeito, mas para a gente não é o bastante. Não pode. Tem que ser do meu jeito, né? Essa lógica de oposição... Lógica de oposição, né? Que é a expressão. Quer dizer, a minha cabeça só funciona... Isso é lógica, né? Só funciona nesse registro. Para eu dizer quem eu sou, eu tenho que me opor a quem não é. Eu não consigo perceber que eu posso dizer quem eu sou... Sem precisar... Padre Antônio, eu não quero causar polêmica, não, mas um exemplo bem raso, bem ralinho. Pessoas na internet, no Instagram, para mostrarem que são católicos de verdade, aí mostram assim uma foto, não, bater palma, aí cita o santo A, B e C, sabe? E aí tem momentos litúrgicos em que no santo ou no glória, nós da renovação carismática batemos palma. Então eu acho isso uma coisa tão... Então o que não bate palma é mais católico do que eu que bato palma? Se a gente continua na lógica da oposição, a pessoa vai dizer, não, mas tem alguma coisa que objetivamente tem que ser... Sim, mas olha só, objetivamente... algumas coisas são essenciais e, objetivamente, algumas coisas são secundárias. Quando você tem um texto... O Papa Bento XVI, que eu gosto muito, ele entrou para a história como o Papa que alertou a Igreja, né, e o mundo sobre o relativismo. Mas tem um texto dele lá de trás, que o pessoal não lê tanto, no qual ele diz assim, olha... relativizar o absoluto
é um mal. Absolutizar o relativo também. Uau! Isso é algo bem objetivo, porque significa que eu preciso distinguir uma coisa da outra. E esse é o desafio. E mesmo fazendo isso, eu não preciso desqualificar o outro. Eu posso me manter no âmbito da conversa, do diálogo, do argumento, sem me manter em oposição ao outro. Eu acho que também tem esse caráter, né, mais personalista do problema, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo que me chamou muito a atenção há um tempo atrás. Porque eu quase que me senti mal quando eu li aquilo. Então eu estou pecando contra a igreja, porque eu bato palma na missa no momento em que o próprio padre está junto. Tá, desculpe, continua aí. Não, pois é, mas isso mas há um texto interessante do cardeal Neumann, né, o Newman, que é santo, que foi declarado doutor da igreja, né? E ele tem um texto, um livro sobre o problema, que foi um problema gravíssimo na vida da igreja, que foi o arianismo, que foi uma heresia que aconteceu no século IV, e houve um concílio para, como é que a gente pode dizer, bater o martelo, e esse concílio, depois dele, a coisa piorou. Olha como é que não é de hoje, né? Porque causou foi usada uma linguagem no concílio que era considerada por alguns nova, e isso causou um racha muito grande dentro da igreja. Não foi o concílio que causou o racha, mas não houve um consenso imediato em torno do concílio. Houve um Santo Atanásio, que foi o campeão, né, da fé da igreja nesse momento, mas, enfim, a igreja ficou bastante atropelada, complicada nessa época. E o cardeal Newman tem um livro que ele escreveu sobre a crise ariana, sobre esse tempo na vida da igreja, um livro bastante interessante, e ele tem um capítulo no qual ele fala dos recursos que foram usados tanto pelos arianos quanto pelos católicos, né, pelos fiéis ortodoxos na fé, para, vamos dizer assim, veicular as suas ideias. Então ele fala desde a música, né, quer dizer, os arianos eles compunham músicas bem populares para, né, defender as suas doutrinas e transformar em algo que todo mundo cantasse, né? E ele fala dos padres da igreja, os pais da igreja dos primeiros séculos, que usavam a literatura e os recursos de retórica, enfim, os recursos próprios de literatura. E ele tem um parágrafo que eu achei maravilhoso, que ele diz assim, dos recursos da literatura daquele tempo, da retórica própria daquele tempo para o convencimento, eles usaram todos os recursos próprios, menos um. Eles nunca usam o recurso da ridicularização, do que a gente poderia chamar de ironia ou do deboche, né? Porque os padres tinham uma coisa na cabeça. Eles pensavam o seguinte, toda busca filosófica ou teológica, tudo aquilo que possa significar que alguém está num caminho de busca pela verdade, de algum modo isso é movido por Deus. E isso tem que ser considerado. Porque é por aí que eu vou conseguir chegar no coração e na mente dessa pessoa. Se eu debocho, se eu ironizo, se eu estou ferindo o que Deus está fazendo. Então, é um tipo de argumento. Não é muito correto do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista da briga, funciona, que é uma beleza, que é ridicularizar o argumento do outro, ou então ridicularizar o outro que está argumentando, né? Isso é tão antigo quanto o mundo. E era um tipo de prática, de uso retórico, né, muito comum naquele tempo. E o cardeal Newman diz, os padres da igreja não usavam esse recurso. Não porque ficava feio,
ou porque... Não, por um motivo. Eles acreditavam que se você, mesmo você errando, se você estava demonstrando ou explicando a sua busca de Deus, eu devia respeitar isso. Porque só a partir disso eu vou ser capaz de construir algo com você. E, se for o caso, até mostrar a você a riqueza do evangelho que eu estou defendendo e tal. Se eu debocho, se eu ridicularizo, se eu ironizo, eu fecho essa porta e estou ferindo algo que em você está sendo movido por Deus. Eu acho que tem a ver um pouquinho com o que a gente está falando aqui, no caso interno nosso de igreja, ou entre cristãos, ou entre pessoas que têm algum tipo de fé. Parece, quando há duas pessoas discutindo ou falando sobre religião, parece que aquela que consegue ridicularizar a outra ou o argumento da outra venceu. Porque na hora todo mundo ri, mas na verdade, venceu não. Eu transformei a minha palavra numa arma, eu feri você, talvez de morte, até calei você, mas eu também feri o que Deus estava fazendo em você. Eu também feri algo que deve ser levado em conta, que deve ser prezado em todo ser humano, que é a dignidade da busca. Portanto, alto lá. Então, tem essa lógica da oposição, ela tem que ter um limite. Nem que seja por este motivo. Mas o que está acontecendo hoje? A gente está perdendo os limites. A gente está embarcando numa lógica que parece que a gente não percebe que ela tem as suas limitações também. Né? E aí a gente transforma... Em outras palavras, para eu afirmar que eu sou católica, né? Então aí eu vou atacar a outra pessoa que vive a sua fé católica de uma forma diferente da minha, no caso, né, do bater palmas. E a não ser que a igreja diga, olha, de hoje em diante não pode. Você está entendendo? Entendi. Porque se a igreja diz, de hoje não, tá bom, não vou morrer por causa disso. Sim. Problema. Zero problema. Né? Mas como a igreja não tem o hábito de absolutizar o que é relativo, acho que esse momento não chegaria. A pessoa vai dizer de novo, não, mas são, não sei o que, não, você leu na internet, filhote. Sai da internet. Quem estuda não fica tanto na internet assim. E quem estuda lê livro, não lê o que o fulano disse que pegou do ciclano, que citou do Beltrano. Por isso, Padre Antônio, que o nosso amado e querido Papa Leão começou pois é. com o documento Concílio Vaticano II, apresentando como a palavra da igreja para nós. Mas né? isso fica para o próximo. Não, vai ficar para o próximo. A gente está aqui só ainda na primeira mensagem do ano dele. Mas não é por isso que ele... exato. Para evitar essas... Mas, enfim, eu acho que o Papa ele dá umas tiradinhas muito legais aqui. Vale a pena, né, Padre Antônio? Vale. Cada pessoa pegar na internet. Basta pegar na internet, não tem nada de complicado. Mensagem do Santo Padre Leão XIV para o Dia Mundial da Paz. Eu acho que vale a pena. E lembrando, o Papa fala numa dimensão mais planetária, ou seja, ele fala para todos, e ele fala no âmbito da agressão entre nações, né, que a gente está tendo várias. Né? Ele fala dos perigos das guerras, né, locais se expandirem, uma série de coisas mais amplas, mas a gente pode trazer isso também para o nosso dia a dia ali em casa. Né? Como é que eu estou, qual é a lógica que está imperando no meu casamento? Você já imaginou uma lógica de oposição imperando num casamento? Isso vai ser uma briga sem fim. Nossa Senhora. Eu estou transformando as minhas palavras em arados ou em armas. Padre Antônio, e por aí vai, né? Deixa eu só ler esse pedacinho aqui da mensagem que eu não tinha lido ainda. Bati o olho aqui, fiquei tocadíssima. Papa Leão citando Santo Agostinho. Santo Agostinho recomendava... Tinha que citar, né? Claro. Ele tinha que citar. O querido Santo Agostinho recomendava não destruir pontes e não insistir com repreensões,
preferindo a via da escuta, na medida do possível, do encontro com as razões dos outros. Pronto. Na medida do possível significa que não está querendo se transigir em nada do que é próprio, nada do que é verdadeiro. Mas não destruir pontes, né? Não passar e bum, né? Eu me afasto e explodo, né, o que ficou para trás. Não fazer isso, né? Então, quando o Papa fala desse cultivo da paz, que é um caminho, não é só um objetivo distante, é um caminho para agora. Eu acho que ele está colocando a coisa dessa maneira, e de uma maneira bem ponderada. Não é uma fantasia, não, tá, muito bonito escrito, mas na prática, não. Esse é o caminho, vamos por ele. É possível que em alguns momentos você tenha uma sensação de fracasso, mas a longo prazo, né, isso imprime algo maior nos corações, né? A gente tem que apostar nisso. Esse foi o caminho de Jesus. O caminho de Jesus não é o caminho da agressão nem o caminho da violência. Então, não nos autorizamos, não podemos nos autorizar a andar por esses caminhos. Precisamos aprender, precisamos nos converter, que na verdade é voltar para o caminho que é o dele. Que nesse início de ano novo, a partir dessa palavra que o Papa Leão dá para todos nós, né, que a gente possa viver essa paz desarmada e desarmante, que a gente possa ouvir Jesus falando: a paz esteja convosco, e que o Espírito Santo venha em nosso socorro, Padre Antônio, de cada batizado, que o Espírito Santo venha em socorro de cada católico, né? Desfazer essa armadilha que é a lógica da oposição, né? Isso. Então, eu sou católica e vou ser contra o senhor, que é católico como eu, né? Porque o senhor tem uma maneira Não, que essa lógica da oposição que o Papa fala aqui, que ela seja desfeita em nome de Jesus. Isso, e acho que é um bom caminho para a gente prosseguir em 2026. Amém. Amém. Gente, um abração, obrigado pela companhia. Vamos trazer essas coisas para o dia a dia da gente. Amém. Né? Amém. E na próxima a gente volta a falar do Papa, Laura, não é isso? Voltamos a falar do Papa. Voltamos a falar do Papa. Aí a gente conversa um pouquinho mais sobre mais uma partilha que ele fez com a igreja. Maravilhosa. Né? Acho que vale a pena, tá bom? Amém. Gente, um abração, até logo, tchau, tchau. Tchau, irmão.